Agora, dentro dessa perspectiva de consciência fonológica, como que a gente olha essa questão da alfabetização versus o letramento, que seria a distinção entre a técnica e a prática social? Que o Arthur Gomes de Moraes, igual eu falei, Magda Soares, que também vem da UFMG, que fala muito dessa questão da alfabetização e do letramento, né? Que o Arthur vai colocar aqui como técnica a alfabetização e como prática social o letramento. Ruth, não é a mesma coisa? Não é. A alfabetização, ela foca no domínio técnico do sistema alfabético, né? Então o menino vai olhar ali e ele vai descobrir o que está escrito, né? Então, domínio do sistema alfabético, codificação, decodificação dos caracteres escritos. O que é codificação? É você colocar no código. Então, eu determinei que o A, quando eu A significa aquela letra. Então, se eu escrevo aqui A, eu coloquei um código para esse som. Olha a consciência fonológica: som, letra. Decodificação: alguém escreveu aquele formato, né? A, pauzinho para cá, pauzinho cortado. Eu olhei esse pauzinho para lá, pauzinho para cá, pauzinho cortado. A, codifiquei e decodifiquei. Então, isso para o Arthur é alfabetização. E o letramento? O letramento é o uso social das competências para interpretar e interagir com o mundo através de textos e contextos reais. Ah, que interessante. Então, quando eu dou um texto para o menino ler, tudo bem. Não, aí não seria ler. É para ele ler mesmo, no sentido de decodificar. Ele está só lendo. Agora, quando que eu estou letrando? Quando eu estou trazendo para ele algo com significado social. Exemplo: vamos escrever um convite. Convite do quê? Nós somos o primeiro A. Nós vamos convidar o primeiro B para assistir a nossa apresentação de poesias. Qual que é a diferença? Para decodificar, ou seja, nesse sentido só alfabetizar, podia ser qualquer coisa, claro, com objetivo didático. Quando eu estou letrando, aquilo tem que ter uma função certa. Não pode ser só para ele ler, para ficar na escola. Lembra lá da cartilha? Lembra nada. Eu acho que uns aqui vão lembrar, quem é mais novo, não. Mas eu lembro da lição da barriga, que era assim o texto, ele era sem sentido, mas eu lembro. Barriga. Aí embaixo escrevi. Aí formava a barriga e circulava a letra B na barriga. Cartilha Caminho Suave. Bá. Quer dizer que o Bá fazia parte da lição da barriga. Eu vejo a barriga do bebê. Eu vejo a barriga do bebê. Isso serve para quê? Eu ficar vendo a barriga do bebê? Não serve. É só para alfabetizar, ou seja, para eu aprender a ler o que está escrito ali. Certo? Não tem função social. Eu vi a barriga do bebê. Eu não lembro das outras lições. A faca é afiada. Mas é afiada, e aí? Está afiada. Quando eu vou para um processo de letramento, é diferente. No letramento, tem que ter um motivo. Por isso que falou assim, se nós estamos vendo bilhete, nós vamos escrever um bilhete para outra turma, vou escrever o bilhete para o colega. Eu penso que hoje, não sei se vocês chegaram aí, porque vocês estão em sala de aula, não sou eu. Eu trabalharia o texto do WhatsApp, porque ele tem função social, muito mais que o texto da cartilha. Certo? Então, quando eu trabalho o texto do WhatsApp, o texto do e-mail, coisas que realmente vão acontecer, é prática social. Quando eu faço aquilo só para a escola, não é letramento, é só alfabetização. E a integração necessária. A pedagogia moderna defende que ambos, alfabetização e letramento,
precisam ser processos indissociáveis na formação educacional. Ou seja, é diferente, tanto que a Magda Soares, ela fala que tem jeito de você ser letrado sem ser até alfabetizado. O que é o letrado sem ser alfabetizado? É aquela pessoa que ainda não aprendeu a ler, mas ela consegue entender a importância da escrita nas relações. Geralmente o idoso, né, analfabeto, que é uma população que está, vamos pensar, acabando, e a criança que ainda não leu, que ela entende o valor daquilo, né, e solicita ser inteirada nessas situações. E o objetivo final da alfabetização, que aqui ele coloca, que a alfabetização ensina a ler a palavra. Letramento permite transformar a realidade social através da leitura. Né? Olha, eu estou trabalhando com a dengue, eu peço para os meus alunos de 4º e 5º ano, olha que delícia, escrever um panfleto de orientações para evitar a dengue. Eu aprendo um jogo, eu ensino um jogo Mancala para os meus alunos. Não sei porque eu lembrei de Mancala, né? É um jogo africano e ele parece muito comigo, assim, que é um jogo calmo, né? Quem tiver na escola, use com seus meninos, só que é para maiores, né? Ele vai escrever um manual de como se joga Mancala. Não tem uma função social? É isso. Depois ele coloca aqui, caminhos para aprender. Uma análise dos principais métodos de ensino. Você sabe todos? Claro que não. Mas a gente vai fazer aqui de uma maneira sintética com exemplos. Então, ele vai colocar assim, olha, tem que alfabetizar, tem que letrar. Quais os métodos? Primeiro, método sintético. Parte das unidades menores, que são sons ou letras para palavras ou frases. É mais ou menos o que eu falei da macaca Sofia? Mais ou menos não. Né? É justamente o trabalho feito pela cartilha, que partiu ali do Bá, do B e chegou em palavras maiores. Exemplos, método fônico, alfabético e silábico. E qual que é a ênfase na correspondência grafema-fonema? Lembra grafema, letra escrita, fonema, som da letra. Métodos analíticos, eles vão priorizar a percepção global do texto para as partes. Então, você chega com o texto e, a partir do texto, alfabetiza a criança. Principais exemplos, o método global. ênfase no sentido do texto e na interpretação, né? Até chegar na palavra. E uma abordagem integrada. Essa abordagem integrada, ela equilibra instrução fônica com textos reais do cotidiano. Eu falo que o meu trabalho com a macaca Sofia, né, e outras parlendas também, né, é abordagem integrada. Então, os exemplos, né, é o que é utilizado na Política Nacional de Alfabetização, e o foco pedagógico é na ciência cognitiva, ou seja, nessa aprendizagem aí unida às práticas sociais. Então, são as duas questões. Não é nem focado só na sílaba, nem focado só no texto, né? Mas tem sempre objetivo, e isso hoje está em BNCC, está nos currículos, a questão da prática social. Não pode ter um texto para usar só na escola igual a cartilha. Igual fala lá assim, o bebê tomou cajuada. Não, não pode. O que é cajuada, Ruth? É suco de caju? Mas quando eu tinha 7 anos, tinha na minha cartilha, eu não necessariamente não sabia, não. Aí ele vai colocar aqui o despertar da escrita. Como assim? Vai falar das fases da escrita, né? Quem já está trabalhando com alfabetização sabe de cor e salteado. Do menino pegando o lápis parece que já sabe. Só que aqui ele não divide o estágio silábico. Quando a gente está nativa, a gente divide a fase silábica. E ele não. Então, o primeiro estágio é a fase pré-silábica. Quando a criança ela compreende que a escrita comunica, mas ainda não faz relação entre som e símbolo. Então ela sabe que tem letra, que a letra está falando alguma coisa de alguma forma. Primeiro ela produz garatuja. O que é a garatuja, gente? É a rabisqueira.
Tem até categorias dentro da garatuja. Garatuja intencional, garatuja controlada, garatuja desordenada. Isso não está caindo na prova, não precisa decorar, não. Mas é a rabisqueira. Depois ela vai produzir símbolos aleatórios, ou seja, quando ela sabe que não é a rabisqueira, mas ela ainda não consegue fazer letra, então ela vai arremedar as letras. E depois ela já faz letras, mas são letras aleatórias, né? Ai, mano, escreve aí para mim, Enzo, como que escreve aqui copo? O Enzo vai escrever copo, vai pôr a letra que quiser, do jeito que quiser, letra virada, letra espelhada. Você vai lê, Enzo, ele vai, copo. Tá escrito copo? Ainda não, né? Mas vamos avançar aqui nas fases. Fase silábica. A criança compreende, surge da percepção que a escrita representa uma sonoridade. A criança atribui uma letra por sílaba, reconhecendo o padrão ritmo na representação da fala. Né? Então, por exemplo, a criança está silábica. Estou vendo o Aquilino aqui, lembrando da esposa dele, que é a pessoa que eu já conheço. Jaqueline. Não, Jaqueline é um bom exemplo. Não pode ter uma vogal só, por isso que eu olhei esse nome que tem variação. Angélica. Tem 2A, mas varia. Aí o menino que está silábico, ele vai contar assim, Angélica. 4 letras. Por quê? Porque ele está silábico. Então, a letra para ele vai representar o som. Ele ainda não tem aquela noção que para eu formar um som, por exemplo, o já da Jaqueline é J mais A. Ele acha que é que é o já. Aí, ou ele vai pôr J ou ele vai pôr A. Da Angélica, geralmente ele vai pôr o A. Vai pôr A, pode ser o E ou o G, né? Então ele vai ver aquele som que é marcante para ele vai colocar. Não compreende ainda que forma sílaba, porque precisa de 2. Fase silábico-alfabética. Ele já tem assim, é uma transição crucial, onde a criança nota que as sílabas possuem mais de uma letra. Já vai vendo que dá a mão, que não existe um Jaqueline e ser só J. Jaqueline, J mais A. O Q, K mais E. Mas não é que, Ruth, dificilmente ele vai pôr o Q. O K é tão forte na mente da criança que difícil, ela vai pôr o Q lá pelo 2º ano. E aqui, combina estratégias silábicas e alfabéticas. Que jeito que é isso? Combina estratégias silábicas com alfabéticas. Ele sabe que forma sílaba, não sabe? Sabe. Só que vocês já repararam que tem umas letras que falam por si só. Como assim, Ruth, letra que fala por si só? Eu que inventei esse termo, viu, gente? O D, quando tem o D, o B, o C, que o nome da letra já é a letra. Então, vamos pensar assim, para o silábico alfabético. Que seria eu tenho que achar o cadeado. Eu tenho que achar um exemplo melhor que o cadeado. Não, cadeado é perfeito mesmo. Cadeado. O Júnior nem sabe o que é o cadeado. Primeira coisa, lembra que eu falei das letras que falam por si só? Você acha que vai colocar C mais A? Não vai pôr, não. K. Então, K já foi uma sílaba, né? Uma letra já foi uma sílaba. O D e o E, né? Aí depois é o D, né? Ué, mas o D, o nome dele já fala, não é D? Então, K, D, A. Aí ele põe o A. Não tinha que ter 5 letras aqui? C, A, D, E e o A. Mas por enquanto tem só 3. E o Do? Lá no Do, o D não fala sozinho. Então, ele precisa do D mais O. Então, o cadeado do menino silábico alfabético é o K, D, A, Do. Né? Aí o professor, antes de descobrir a Emília Ferreiro, né? O professor olhava lá, o menino tá comendo letra. Não é que ele tá comendo letra. O D
ele já fala sozinho. E o K também, então não está comendo letra não, nem trocando. É uma lógica no processo de construção da escrita alfabética. Entenderam o que é o silábico alfabético? Né? A turma que já está com alfabetização, beleza. Mas o pessoal que de repente está só com creche ou está trabalhando assim, às vezes fora do magistério, fica olhando o que é esse silábico alfabético. É isso. Uma hora vai formar a sílaba e quando tiver, por exemplo, um dígrafo. O que é dígrafo, Ruth? Lhá, lê, li, lolu, dois R's. Aí ele vai se embananar, porque não é simplesmente uma letra assim, uma consoante simples como a vogal simples. E também vai se embananar nessas letras que o nome da letra já é um som. Vai, cadê? Para que vai pôr o E, gente? O D já está fazendo a parte dele. Entenderam? Faz joia para mim, quem entendeu, por favor. Está todo mundo muito quieto? A fase alfabética é o domínio completo, só que esse completo é mais ou menos, ele não é completo assim, igual um escritor. A alfabética é o domínio completo do sistema de escrita, onde cada fonema corresponde a um grafema. Olha, diz que nem pode usar esse termo, né, de sílabas simples e complexas. Então, a fase alfabética, a criança já sabe como que forma as palavras, mas vai sair casa com Z. Por que vai sair casa com Z? Né? Se o menino está silábico alfabético, a casa vai ser K, Z, A. Porque o K fala sozinho, o som correto é o Z, não é o S, e com A. Mas se ele está alfabético, talvez ele pode escrever K, K e A, ou C e A, S, o A, ou como é que fala? Z e A. Quando o menino vai escrever, por exemplo, essa casa com S, quando ele já estiver num nível ortográfico, que nem está aqui. Quando ele está alfabético, ele vai escrever ainda com esses erros. Por quê? Porque esses erros é o que nós vamos aprender depois de estarmos alfabéticos. Mas ele já vai completar. Né? A gente vai ver que às vezes ele não tem ortografia, mas a lógica do som ele vai ter. Por exemplo, se ele escreve casa com Z, ele já está alfabético. Ah, é? Nossa, achava que não estava, que tinha que acertar tudo. Não. Quando acerta tudo, ou a maior parte, é o ortográfico. Porque tudo, nem nós de curso superior não acertamos. Né? Temos dúvida, dicionário, Google, né? E às vezes a pizza, por exemplo, a mussarela, a gente tem dúvida até hoje, né? Tem 3 jeitos de escrever, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas a lógica, o menino vai entender a lógica do simples, né? Gato. Ele vai entender, vai escrever G-A-T-O. Quando está silábico alfabético, o menino escreve H-T-O. Tá certo? Então, o domínio completo, onde cada fonema corresponde a um grafema, ou seja, quando a sílaba é simples. E a criança escreve de acordo com a norma alfabética, completando a sua jornada de psicogênese. Então, qual que é o poder de autonomia, né? Ele fala aqui, os benefícios de uma vida letrada. Nós estamos lidando com crianças, o empoderamento pessoal, a capacidade de ler documentos, né? Que eu lembro de ter dado um exemplo de alfabetização de jovens adultos, dado pela professora Rita Mosetti, que a aluna, né, ao final, ao ser alfabetizada, já na fase adulta, idosa, ela fala, olha, agora eu posso ter segredos, porque antes eu não podia ter segredos, né, porque tudo que chegava, outra pessoa tinha que abrir, outra pessoa tinha que ler, e ela, para registrar alguma coisa, tinha que pedir para outra pessoa, né, então nem seus segredos a pessoa poderia ter. Então, uma questão de autonomia e empoderamento. A capacidade de ler documentos rompe ciclos de dependência, permitindo decisões autônomas e independência nas questões pessoais e financeiras. Aprendizado ao longo da vida. A alfabetização estabelece alicerce sólido para a busca incessante de conhecimentos, facilitando a educação contínua e desenvolvimento pessoal. Lembra lá na Constituição, uma garantia que temos aí, a aprendizagem ao longo da vida.
qualidade de vida e acesso à saúde, né? Que o acesso à informação escrita melhora os cuidados com a saúde e amplia a participação em atividades culturais e sociais enriquecedoras. Olha, saúde, só de pensar assim, né? Que às vezes o médico fala alguma coisa, eu consigo ler o que está escrito no exame, na receita. E se eu não sou letrada, eu estou só com a explicação do médico, confiando só na minha memória. Inclusão digital, então o letramento é requisito básico para acesso ao mercado de trabalho moderno e navegação segura e eficaz na internet. Depois ele vai colocando aqui, ó, a transformação coletiva, o impacto da alfabetização na sociedade e na economia. Favorece o desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, sociedades com altas taxas de alfabetização, elas têm uma produtividade melhor, porque as pessoas compreendem melhor os manuais, as orientações, por conta do seu esclarecimento. A redução crítica das desigualdades sociais, né? O acesso à alfabetização é ferramenta de justiça social, né? Mais eficaz porque permite mobilidade social. Claro que não é uma mobilidade brusca, porque isso quase não tem aqui no nosso país, mas conseguir uma formação melhor, uma qualificação, uma inserção melhor no mercado de trabalho, pelas habilidades adquiridas, né? O exercício pleno da cidadania, quem é alfabetizado pode ele mesmo exercer seus direitos, exercer seus deveres e solicitar seus direitos, a produtividade e a inovação, porque quanto mais esclarecidos, mais incentivada também é a nossa criatividade, a nossa autonomia. Depois ele nos coloca a questão, assim, dessa alfabetização, desse letramento, ser uma forma de enfrentamento à realidade, ou seja, dos desafios estruturais no cenário brasileiro, porque ele vai tirar esse abismo socioeconômico, ou seja, renda familiar e escolaridade dos pais. Elas ditam o desempenho escolar, ditam mesmo que as crianças, filhas de pais analfabetos, ou hoje com grande dificuldade de compreensão, elas tendem a ter um rendimento melhor, ou o professor tem que fazer intervenções mais severas, vai perpetuando as desigualdades e o acesso, desigual a recursos educacionais, quando eu tenho essa falta da alfabetização. Outros desafios, fragilidade na formação docente, ou seja, carência de especialização dos professores, excesso de alunos por sala de aula, dificuldade no atendimento pedagógico individual, porque o professor está menos capacitado, a sala de aula está mais cheia e tem uma diversidade grande de alunos. E outro desafio são os déficits pós-pandemia, porque o isolamento gerou lacunas profundas na aprendizagem. A gente ainda está colhendo ainda os frutos, né, dessa geração que atravessou a pandemia. Necessidade de estratégias robustas de recuperação, impacto duradouro no desenvolvimento infantil. A turma que foi alfabetizada na pandemia vai carregar isso para a vida, gente. Esse ano não volta. Outra dificuldade é a barreira na parceria família e escola, ou seja, falta de engajamento familiar nas atividades da escola, ambientes letrados insuficientes nos lares, redução da eficácia das intervenções educacionais, porque é um conjunto, né? Escola, família, comunidade. E quais as estratégias que ele encaminha para superar isso, né? Para que haja um sucesso, né? E ele fala de unir evidências científicas e prática humana. Instrução fônica sistemática, não é a consciência fonológica aqui, mas como que eu chego nessa associação do som, da escrita, nessa crescente? Instrução fônica, aplicar métodos validados que ensinam as relações entre sons e letras. Trabalho de alfabetização, fundamentando o processo de alfabetização em evidências científicas comprovadas. Imersão em textos reais e não textos fabricados, como eu citei a cartilha. Integrar técnica
né, com o uso de materiais do cotidiano, né? Então, vamos usar o material que já existe, que o menino vê na vida, o rótulo, a receita, para que tenha prática social real. Apoio das políticas públicas, como o PNLD e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ou seja, coisas que já estão aí, que estamos sendo formados para isso, e fortalecimento da comunidade, ou seja, diálogo entre educadores e famílias para expandir esse estímulo da leitura além da escola, envolvendo a comunidade.